Agora eu preciso criar um método para calcular então o valor das parcelas mensais. Eu vou criar um método chamado calc parcelas mensais. Abri e fechei aqui o corpo do método. Só que para eu conseguir calcular o valor das parcelas mensais, eu preciso trabalhar no primeiro momento com o saldo devedor, que os juros serão calculados em cima do saldo devedor. Só que esse saldo, observe que eu estou armazenando dentro de um objeto que foi criado a partir da classe parcela, e esse objeto está armazenado aqui dentro desse vetor. Só que eu não consigo obter o saldo dele diretamente pela propriedade saldo, porque ele é um atributo ou uma propriedade privada. Por isso, eu tenho que criar ou declarar um método aqui, chamado, por exemplo, getSaldo, onde eu retorno essa propriedade privada da minha classe parcela, desse.saldo. Então, agora, aqui dentro do financiamento, eu consigo ter acesso ao valor do saldo devedor que foi armazenado na parcela 0. Eu vou criar aqui internamente uma variável chamada saldo. Ela vale somente dentro dessa função. Ela foi declarada como uma variável local dessa função. Ela só vai ser utilizada nesse contexto, dentro desse escopo. O saldo vai receber, então, o lis. Eu vou pegar o vetor de parcelas. E aí, no primeiro momento, eu só tenho uma parcela lá, que é a parcela 0, que só consta o saldo devedor. Mas nós temos que analisar o seguinte: conforme eu for calculando parcelas, esse vetor de parcelas vai aumentando. Depois ele vai ter uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, até chegar na quantidade de prazo do prazo que eu coloquei. Se eu coloquei, por exemplo, prazo 12, ele começa na parcela 0, onde só tem o saldo de devedor. A parcela 1 é que tem os valores de verdade. E a parcela 2 em diante, até a parcela 12, vai conter os valores respectivos das 12 parcelas. Então, eu preciso, nesse momento, eu não posso pegar diretamente o saldo apenas dessa parcela 0. Porque esse calcula parcelas mensais, ele vai ser um método que calcula todas as parcelas. Então, ele começa pegando aqui o saldo, mas eu tenho que sempre pegar o saldo da última parcela que se encontra nesse vetor. Ok? Qual que é a última parcela que se encontra no vetor? Se o vetor tem tamanho, por exemplo, 2, lembra que um vetor, o primeiro elemento é identificado pelo índice 0 e o segundo elemento pelo índice 1 e assim por diante. Se o vetor tem tamanho 2, o primeiro elemento então está na posição 0 e o segundo na posição 1. Eu colocaria assim, 1. Então você pode parar para pensar que o último elemento é o tamanho do vetor menos 1. Como é que eu faço isso nesse caso? Então, se eu faço vis.parcelas.length é o tamanho do vetor, menos 1. Agora eu vou pegar sempre o último elemento do vetor. O último elemento do vetor é um objeto do tipo parcela. Então, ele tem acesso ao método getSaldo, porque ele recebeu por herança esse método. Ok? Na verdade, não foi por herança, porque ele não é uma subclasse, né, que está herdando métodos da superclasse, mas ele tem acesso a esse método da parcela, porque ele é um objeto dessa classe. Eu simplesmente chamo aqui, então, o método getSaldo. Ctrl S, não apareceu nenhum erro no console. Eu gosto sempre de ficar monitorando aqui o console para ver se deu algo de errado. Vou deixar simplificado aqui. Ok, obtive o saldo, então, sempre da última parcela. Vocês vão entender que o vetor de parcelas vai aumentando e eu vou precisar, então, sempre obter o saldo da última, por isso que eu fiz essa linha dessa forma. Agora, eu vou pegar o prazo. Só que aí, o prazo das parcelas, ele
está armazenado aqui, nesta variável. Só que ao longo do tempo, pessoal, conforme eu for calculando as parcelas, esse prazo vai reduzindo, porque eu começo com 12 meses, mas a hora que eu calcular uma parcela 1, ele pode reduzir para 11 meses, 10 meses, 9 meses, e assim por diante. Então, eu vou pegar o valor que eu recebi ali de prazo, o this ponto prazo, e diminuir a quantidade de parcelas que se encontram no vetor. Ok? Se eu coloco, como é que eu sei a quantidade de parcelas que está no vetor? Se eu faço this.parcelas.length, eu estou pegando o tamanho do vetor. Nesse caso aqui, o tamanho do vetor é 1. Só que se eu simplesmente deixo assim, ó, prazo menos 1, que nesse momento só tem uma parcela lá dentro, significa que se o cliente colocou 12 meses de prazo e eu já começo subtraindo 1, ele vai começar a contar as parcelas num prazo de 11 meses ao invés de 12. Mas por que isso está acontecendo? Porque a primeira parcela que eu coloquei lá, eu chamei ela de parcela 0. Ela não é uma parcela de fato. A parcela de fato é a parcela 1 em diante. A parcela 0 está lá só para guardar o saldo devedor inicial. Então eu vou colocar aqui parcelas.length menos 1. E nesse momento, o tamanho do vetor é 1. 1 menos 1 é 0. Então nesse primeiro momento, isso aqui vai ser ignorado. O prazo, que é de 12 meses, continua sendo de 12. Mas por que você fez isso vai ser ignorado? Porque numa próxima vez que o calcula parcelas for chamado, quando essa função for chamada novamente, o vetor de parcela vai ter já uma outra parcela, e aí o tamanho do vetor vai ser 2. 2 menos 1 é 1. O prazo, que era de 12 meses, vai ser 12 menos 1, ele vai cair para 11. E assim por diante. Quanto mais parcelas forem adicionadas nesse vetor, esse prazo vai reduzindo. Só para vocês entenderem, é que o método calcula parcelas mensais, ele vai ser chamado mais de uma vez. E por isso que a gente está utilizando dessa forma. Na verdade, não é que ele será chamado mais de uma vez, como se estivesse dentro de um loop. Mas ele pode ser chamado com parâmetros diferentes, porque a gente vai utilizar esse método tanto nessa classe financiamento, como em uma outra classe que a gente vai criar, uma subclasse, né, que vai utilizar o conceito de herança também, além do conceito de composição. Então, esse método ele vai poder ser chamado pela subclasse, e aí esses parâmetros aqui vão fazer mais sentido, porque que eu estou usando dessa forma. Bem, dando continuidade, eu vou agora criar uma variável local chamada amortização, que recebe o saldo dividido pelo prazo. Como a amortização ela é constante, pessoal, eu estou pegando o valor dessa variável local aqui, saldo, dividido pelo prazo, que é assim que é calculado o sistema de amortização constante. Se eu tenho um saldo de 10 mil em 12 meses, vai ser 10 mil dividido por 12, e o resultado é o valor que vai ser amortizado mês a mês, abatido do valor financiado, do saldo devedor, na verdade. Aqui eu vou criar um for, que já foi apresentado isso, vocês já devem ter visto como é que utiliza a estrutura for quando aprenderam JavaScript. Esse for, eu vou começar utilizando, criando uma variável i, inicializando ela com 0. Enquanto esse i for menor que o prazo, eu vou incrementando o valor da variável i. Então, basicamente, se eu tenho um prazo de 12 meses, esse for vai se realizar, então, uma contagem, vai ser executado 12 vezes. Se eu tenho de 13, 20, depende da quantidade de vezes que o for será executado,
depende então do prazo que nós utilizarmos. Dentro desse for, eu vou criar uma constante chamada número. Essa constante ela recebe basicamente o tamanho do vetor de parcelas para poder adicionar dentro dessa constante qual vai ser o número da parcela. Então, esse vetor de parcelas inicialmente só tem uma parcela. Só que o número dela é zero, que é a parcela que só guarda o saldo devedor. A segunda parcela, que na verdade é a parcela que vai valer alguma coisa, ela então vai ser armazenada dentro dessa constante. Ou dizendo de uma outra forma, inicialmente a gente só tem uma parcela lá dentro, então o tamanho do vetor de parcelas é 1. Na primeira vez que ele entrar dentro desse for, o número vai receber o valor 1. Então a segunda parcela ela vai ter esse parâmetro aqui, que é o número, ele vai ser igual a 1. Na segunda vez que o for executado, o vetor de parcelas vai ter duas parcelas. Então, o número da próxima parcela vai ser 2. E assim por diante. Porque a gente está começando a primeira parcela com o valor 0. Aqui, na sequência, eu vou criar aqui uma constante chamada juros. E esses juros, eu preciso calcular os juros. O cálculo de juros, eu poderia fazer ele diretamente aqui, mas só para a gente usar o conceito de método estático, dentro da classe financiamento, eu vou criar, aqui dentro dessa própria classe, vou criar um método estático chamado cálculo de juros. Ele recebe um valor e uma taxa de juros e basicamente ele retorna esse valor multiplicado pela taxa de juros dividida por 100. Então, se é 1%, vai ser o valor vezes 1 dividido por 100, que dá o 0,01. Observe como ele é estático. Eu posso usar esse método cálculo de juros em qualquer outra classe sem precisar instanciar um objeto da classe financiamento. Inclusive aqui, então eu posso usar agora. Lembra que quando eu uso um método estático, tem que usar o nome da classe, ponto, cálculo juros. Vai calcular os juros do quê? Do saldo, que foi obtido através dessa variável local, e da taxa de juros que a gente tem armazenada na propriedade taxa de juros. Okay? Depois eu crio aqui uma constante chamada valor. Essa constante é a atualização do valor que será atribuído na parcela, né? Lembra que um dos parâmetros aqui da parcela, o segundo elemento da parcela é um valor. O valor que a gente tem é os juros mais a amortização. Ou seja, o valor que será pago na parcela. O valor daquela parcela. São os juros que foram calculados em cima do saldo devedor, mais a taxa de amortização que foi calculada aqui em cima. Feito isso, a gente precisava alterar o saldo devedor da parcela. Então, o saldo devedor, basicamente, eu vou decrementar o valor que já está lá dentro, utilizando o valor da amortização. Tem um detalhe, pessoal. Esse saldo vai sendo atualizado. Vai chegar num ponto que, para não correr o risco desse saldo lá no fim ser negativo, porque vai ter um saldo devedor, ele corre juros em cima dele e vai ter o pagamento da última parcela. O pagamento da última parcela é maior do que o saldo devedor, porque quando a pessoa vai pagar a última parcela, já correu os juros daquele saldo. Se a gente simplesmente faz essa subtração,
Pode ser que o saldo lá no final fique negativo. Então a gente vai colocar uma condição aqui, que se o saldo for negativo, a gente quer que esse saldo seja atribuído o valor zero, para que ele não passe de zero. E agora a gente simplesmente, como calculou já o valor de uma nova parcela, nós vamos adicioná-la no vetor de parcelas. A gente vai colocar aqui, usando o método push, uma nova parcela. Para acrescentar, lembra que o vetor de parcelas é um vetor que guarda objetos do tipo parcela, é um vetor de objetos. Então eu tenho que criar um novo objeto do tipo parcela. E quem são os parâmetros que eu vou passar para o construtor? Aqui, o número, o valor, os juros, a amortização e o saldo, o que a gente acabou de calcular. Então, o número nós obtivemos aqui, o valor, os juros, a amortização e o saldo. Tá tudo aqui, ó, saldo, amortização, juros, número, valor. Ctrl S, não apareceu nenhum erro no console. Nós terminamos então parte do vídeo.